Não foi a discussão que me fez decidir, foi uma planta. Eu tinha comprado aquela samambaia numa feira de fim de semana em Campinas, numa manhã em que acordei mais cedo do que todos e saí sozinha, apenas com minha bolsa e a vontade de andar por um lugar onde as pessoas não me conheciam. Era uma planta generosa, daquelas que crescem para todos os lados, como se não tivessem consciência de que poderiam estar incomodando alguém. Cheguei em casa, coloquei no canto do corredor perto da janela, onde a luz da tarde entrava por pelo menos 3 horas. Era o único canto da casa que não era de mais ninguém. Na manhã seguinte, a samambaia não estava lá. Procurei na cozinha, na área de serviço. Encontrei na garagem, dentro de um saco plástico, com as raízes para cima, como um objeto descartado sem cerimônia. Perguntei para meu marido. Ele disse, sem tirar os olhos do notebook, que minha sogra havia achado que sujava o corredor com as folhas. Peguei a planta, levei para o banheiro do nosso quarto, coloquei em cima do armário, reguei com cuidado e naquela noite sentei na borda da cama olhando para ela no escuro por um tempo que não sei calcular. Não estava com raiva, estava com uma clareza que chegou de forma diferente de qualquer coisa que eu tivesse sentido antes. Fria, precisa, como a tela de uma planilha depois que todos os dados foram inseridos e o resultado final aparece. Deixa eu te contar desde o começo. Eu tinha 33 anos quando me mudei para a casa dos meus sogros, junto com meu marido, numa decisão que foi apresentada como temporária, da mesma forma que muitas coisas temporárias acabam sendo permanentes. Meu marido tinha 38, engenheiro civil, trabalhava numa construtora em Campinas, uma pessoa que me olhava com uma ternura genuína quando estávamos os dois sozinhos. O problema é que os dois sozinhos naquela casa era uma condição muito rara de se alcançar. A casa dos meus sogros ficava no Jardim Flamboyant, um bairro de casas grandes e ruas com árvores, onde minha sogra havia passado os últimos 22 anos organizando cada cômodo com a precisão de quem considera esse trabalho uma arte. Ela tinha 63 anos, aposentada do magistério municipal, uma mulher de gestos rápidos e opiniões mais rápidas ainda, que havia criado 2 filhos com uma eficiência que eu reconhecia e que ela jamais perdeu o hábito de exercer, mesmo depois que os filhos cresceram, e um deles voltou para dentro de casa trazendo uma esposa junto. Meu sogro era o contrário dela em quase tudo. Homem quieto, 67 anos, que passava as tardes no quintal cuidando de uma horta de tomates com uma paciência que contrastava completamente com o ambiente interno da casa. Com ele eu me entendia bem. Ele me perguntava sobre o trabalho, ouvia quando eu respondia, ria das minhas histórias de paciente com aquele sorriso tímido de quem não está acostumado a demonstrar que está gostando de uma conversa. Era como se dentro daquela casa existissem 2 países com fronteiras invisíveis. O país do meu sogro, tranquilo e receptivo, e o país da minha sogra, onde eu nunca aprendi completamente o idioma. Eu era fisioterapeuta, especializada em reabilitação neurológica. Trabalhava em 2 clínicas e atendia alguns pacientes em domicílio nos fins de semana. Tinha 15 anos de carreira, um consultório que havia montado num espaço alugado em Americana e que vendi quando nos mudamos porque o deslocamento ficou inviável. Essa decisão custou mais do que eu calculei na época, não em dinheiro, mas em algo que levei tempo para nomear. A sensação de ter um lugar no mundo que era construído com as minhas mãos. A decisão de morar com eles foi do meu marido, proposta numa conversa de domingo com tom de solução lógica. Os pais estavam ficando mais velhos. A casa era grande. O aluguel que pagávamos em Americana era caro, apenas enquanto juntássemos para comprar o nosso. Eu ouvi, avaliei, disse que tudo bem. Devia ter prestado mais atenção no que não foi dito. Nos primeiros meses, tentei com sinceridade. Aprendi os ritmos da casa. O horário do jantar era às 7h30, sem exceção. A minha sogra lavava as panelas imediatamente após o uso e deixar uma louça descansando por mais de 5 minutos na pia era o tipo de detalhe que ela notava sem dizer nada na hora, mas que aparecia depois, numa forma de comentário lateral que eu levei tempo para aprender a decodificar. Aprendi a não rearranjar nada nas prateleiras da cozinha. Aprendi que o sofá da sala tinha um lado que era implicitamente dela e outro que era de todos, o que na prática significava que era de ninguém. O problema não apareceu de vez.
Foi chegando como chuvisco que você ignora porque não parece chuva de verdade, e só percebe quando já está encharcado. Minha sogra tinha opiniões sobre como eu dobrava a roupa, sobre o volume com que eu falava ao telefone no corredor, sobre o horário que eu chegava nas noites em que tinha atendimento tardio. Uma vez organizei meus livros de reabilitação numa prateleira do corredor que estava vazia. Na manhã seguinte, os livros estavam na nossa suíte, empilhados no chão ao lado da cama, e no lugar deles havia uma fruteira de cerâmica que ela havia comprado numa viagem a São João da Boa Vista e que, segundo ela disse quando perguntei, ficava melhor ali do que na caixa onde estava guardada. Não disse nada. Recolhi os livros, arrumei um espaço dentro do guarda-roupa e guardei junto com eles uma coisa pequena que ainda não conseguia nomear corretamente. Era parecida com resignação, mas tinha uma textura diferente, mais fria, mais atenta. Você talvez esteja se perguntando por que fiquei. Eu me perguntei isso muitas vezes, especialmente nas noites em que o quarto parecia menor do que as paredes sugeriam. A resposta mais honesta é que fiquei porque ainda acreditava que a situação era temporária e que quando a gente acredita nisso com força suficiente, vai adiando a conversa difícil sempre para depois de um momento que ainda não chegou. Fiquei também porque eu amava meu marido de uma forma real, concreta, e porque separar o homem do ambiente em que ele existia exigia um esforço que eu ainda não estava disposta a fazer. E fiquei porque sair exige energia. E energia é um recurso escasso quando você trabalha em 2 empregos, passa 1h30 no trânsito por dia, e ainda chega em casa tendo que calibrar cada gesto para não criar atrito. No 3º ano, comecei a ver a geometria daquela casa com uma nitidez diferente. Havia uma hierarquia clara, construída ao longo de décadas com a solidez de quem nunca precisou colocá-la em palavras porque nunca havia sido questionada. Minha sogra no centro. Meu sogro em órbita próxima, respeitoso e distante. Meu marido em órbita seguinte, que havia aprendido desde criança que a forma mais segura de navegar aquele ambiente era concordar antes de pensar. E eu numa posição que ninguém havia definido oficialmente, o que significava que qualquer pessoa com mais tempo de casa poderia redefini-la sem aviso. Contei para meu marido, sem dramatizar, só fatos, que me sentia como visita em permanência. Que chegar cansada depois de 6 atendimentos seguidos e encontrar meus pertences remanejados sem me consultarem, pesava de um jeito que estava ficando difícil de ignorar. Ele ouviu com a atenção que eu conhecia, aquela atenção de quem está ouvindo e simultaneamente calculando qual resposta causará menos consequências. Depois disse, minha mãe é assim com todo mundo, não é pessoal. Eu olhei para ele por um momento. Quando algo acontece comigo toda semana, eu disse com a voz que uso quando preciso que um paciente entenda uma instrução importante pela 2ª vez, isso se torna pessoal independente da intenção. Ele não respondeu. Olhou para a janela com aquela expressão que eu havia aprendido a reconhecer, a expressão de quem encontrou um problema que não está no manual de soluções que lhe ensinaram. Foi nesse momento que algo dentro de mim mudou. Não foi raiva, foi compreensão. A compreensão silenciosa de que estava esperando uma proteção que não estava no repertório do meu marido, não por maldade, mas porque ele havia crescido dentro daquela arquitetura e nunca havia aprendido que as paredes podiam ser questionadas. Passei os meses seguintes observando com uma atenção nova. Observei meu marido, como a postura dele mudava quando a mãe entrava no cômodo, como as opiniões dele chegavam sempre já filtradas por aquilo que ela pensaria. Observei meu sogro, que havia construído para si uma paz interna que custava a ele o preço do silêncio. Observei minha sogra e entendi que ela não era cruel. Era uma mulher que havia passado décadas sendo a arquiteta de um mundo que funcionava exatamente como ela havia planejado, e eu era a primeira variável que não pedia licença para existir. No 4º ano, comecei a poupar com intenção. Eu sempre havia guardado dinheiro. Era uma herança de criação. Minha mãe era enfermeira de hospital público e havia criado minha irmã e a mim com o salário dela depois que meu pai foi embora quando eu tinha 11 anos. Ela nos ensinou, com aquela firmeza quieta de quem aprendeu pela necessidade, que dinheiro guardado não é luxo, é vocabulário, é a diferença entre pedir e decidir. Até o 4º ano eu poupava por hábito. A partir daí poupei com destino.
Meu salário havia crescido. Tinha feito uma especialização em Florianópolis 2 anos antes, que me abriu portas para consultoria em hospitais. Atendia agora pacientes particulares 3 vezes por semana, num espaço sublocado perto do trabalho. Havia negociado meu contrato com uma das clínicas e conseguido um percentual melhor. E havia uma conta que existia desde antes do casamento, onde entrava uma quantia mensal proveniente de um imóvel que eu havia herdado da minha avó em Mogi-mirim, que eu havia colocado para alugar e que gerava uma renda que meu marido sabia que existia, mas nunca havia perguntado o valor. Desde o primeiro ano na casa dos meus sogros, eu havia proposto contribuir com as despesas mensais. Era uma questão de princípio. 2 adultos com renda não moravam de graça no espaço de ninguém. Minha sogra havia recusado com aquela elegância de quem recusa e registra o gesto ao mesmo tempo. Meu marido havia aceitado a proposta e passou a receber uma transferência minha todo mês, que ele administrava numa conta que ele dizia ser para as despesas da casa. O que descobri no 6º ano, numa conversa que não foi fácil, é que minha sogra jamais havia sido informada dessas transferências. Para ela, eu era uma nora que morava na casa da família por generosidade da família. Para mim, eu havia contribuído por 62 meses seguidos sem perder um. Mas estou no 4º ano ainda. O 6º vem depois. Comecei as anotações num caderno pequeno que guardava dentro da pasta de prontuários dos pacientes domiciliares, onde ninguém jamais olharia. Listei o que tinha, o que entrava, o que podia guardar a mais com disciplina. Pesquisei bairros de Campinas que eu ainda não conhecia bem. Depois cidades vizinhas: Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo, Paulínia. Fiz simulações de financiamento, calculei custos de reforma, comparei potencial de valorização por região. Era o mesmo raciocínio que eu usava para montar um plano de reabilitação. Diagnóstico preciso, metas claras, protocolo realista. Meu marido sabia que eu poupava, nunca perguntou o total. Nunca imaginou a escala do que estava sendo construído, real por real, com a disciplina de quem aprendeu cedo que segurança não é sorte, é trabalho acumulado. No 5º ano, minha sogra reorganizou o espaço que eu havia montado no quarto para trabalhar. Eu havia colocado uma mesa compacta num canto da suíte, com um organizador de papéis, um notebook e uma luminária de braço ajustável que eu havia comprado, porque a luz do quarto era insuficiente para laudos de 2 horas. Aquele canto era o meu canto de trabalho. Era onde eu estudava artigos novos, escrevia relatórios, planejava protocolos. Era o único espaço naquela casa que tinha o cheiro do meu trabalho. Numa tarde em que eu estava numa capacitação fora, minha sogra entrou no quarto, decidiu que a mesa descaracterizava o ambiente e a moveu para a área de serviço, junto com a luminária e o organizador. Quando cheguei, o canto estava vazio. No lugar da mesa havia uma poltrona que eu nunca tinha visto, que ela havia comprado numa loja de segunda mão naquela mesma tarde, porque, segundo ela disse com a naturalidade de quem não imagina que precisa de explicação, o quarto ficava mais harmonioso assim. Recolhi meus materiais da área de serviço com calma. Reorganizei o que consegui dentro do guarda-roupa. Sentei na borda da cama e abri o caderno de anotações. Olhei para os números por um tempo e pensei: está quase. No 6º ano, a samambaia sumiu. Não foi a coisa mais pesada que aconteceu naqueles anos, mas foi a que encontrou o terreno certo, porque eu já estava pronta. Já havia guardado o suficiente. Já havia pesquisado o bastante. Já havia tomado uma decisão que ainda não havia pronunciado em voz alta, mas que existia dentro de mim com a solidez de uma estrutura já erguida. Naquela mesma noite, depois que a casa dormiu, fui até o banheiro do quarto. Sentei na borda da banheira com o celular, abri o aplicativo do banco e olhei para os números na tela por um tempo longo. Era mais do que eu mesma reconhecia quando pensava a respeito, porque diminuir o tamanho do que eu havia construído tinha se tornado um hábito que eu adquiri naqueles anos sem perceber quando começou. Fechei o aplicativo, olhei para o teto. Pensei: agora. Comecei as visitas a imóveis no mês seguinte, dizendo que tinha supervisão clínica em outra cidade ou reunião de equipe no hospital. Visitei 9 propriedades ao longo de 2 meses e meio. A 10ª foi numa tarde de sábado em Vinhedo, numa rua chamada Alameda das Magnólias.
num condomínio fechado de casas térreas, onde o silêncio tinha a qualidade específica dos lugares onde as pessoas escolheram morar em vez de ter acabado ali. A corretora abriu o portão e eu entrei antes dela. Casa de 3 cômodos, sala com pé, direito alto, cozinha integrada com janela para o jardim lateral. No fundo, um espaço que a planta chamava de área multiuso, com entrada independente pelo jardim, iluminação natural o dia todo e uma tomada trifásica que a corretora disse ter sido instalada pelo dono anterior, que era veterinário e usava o espaço como consultório. Fiz as contas enquanto ela ainda falava. Com aquele espaço alugado para algum profissional de saúde, as despesas mensais da casa cairiam para menos de 1/4 do meu salário. A reserva permaneceria intacta. Era uma decisão financeira sólida, independentemente de tudo o mais que ela significava. E tudo o mais estava me dizendo que eu precisava de um endereço que fosse completamente meu. Levei 4 semanas para assinar, não de insegurança, de respeito pelo peso do que estava decidindo e por tudo que viria depois. Consultei minha irmã, que mora em Ribeirão Preto e conhece minha história desde o começo. Conversei com uma advogada que uma colega do hospital me indicou. Reli o contrato 5 vezes. Assinei numa quarta-feira de manhã, antes do primeiro atendimento do dia, num cartório em Vinhedo onde a tabeliã tinha a paciência tranquila de quem já viu muita assinatura importante passar por aquela mesa. Saí do cartório com a pasta de documentos dentro da mochila de trabalho e fiquei no carro do estacionamento por alguns minutos com o motor desligado. Não estava chorando. Estava sentindo alguma coisa que demorei um momento para identificar. Depois entendi. Era pertencimento. A sensação de ter, pela primeira vez em 6 anos, um lugar no mundo cujo endereço não precisava de negociação com ninguém. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos os 4 como em qualquer quarta. Minha sogra havia feito frango assado. Meu sogro perguntou sobre um paciente que eu havia mencionado semanas antes, um senhor de 71 anos que estava aprendendo a caminhar de novo depois de um AVC. Contei que ele havia dado os primeiros passos sem apoio naquela semana. Meu sogro sorriu com aquele sorriso tímido dele. Dormi com a pasta de documentos dentro da mochila, embaixo da cama. Nos dias seguintes, encaminhei a reforma por aplicativo de mensagens com uma arquiteta que a corretora me indicou, uma profissional objetiva que entendia o que eu precisava sem que eu precisasse repetir 2 vezes. As obras aconteceriam durante a semana, nos horários em que eu estaria na clínica. Não havia nenhuma razão para explicar a ninguém o que estava sendo feito num imóvel com meu nome na matrícula. O jardim lateral foi o espaço que planejei com mais cuidado. Queria um canto com banco de madeira e canteiro elevado. Queria plantar o que eu quisesse, no lugar que eu escolhesse, sem que ninguém calculasse se estava no caminho de alguma coisa mais importante. Queria um espaço onde as coisas crescessem no ritmo delas, sem precisar pedir licença para ocupar luz. Em paralelo, comecei a retirar meus pertences da casa dos meus sogros com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Uma sacola por semana, discreta e planejada. Primeiro os documentos, diplomas, registros do conselho profissional, os recibos impressos e organizados em pasta das transferências mensais que eu havia feito ao longo dos 6 anos, cada mês com data e valor. Depois os itens de valor afetivo, um caderno de receitas que era da minha avó, uma foto emoldurada da minha formatura, onde minha mãe aparece com aquele sorriso que ela reservava para os momentos que realmente importavam. Depois as roupas fora de temporada. Depois os livros técnicos, 2 ou 3 por vez dentro de sacolas de farmácia. Meu marido não notou, ou notou, e não soube o que fazer com isso. Nunca descobri qual das 2 hipóteses era verdadeira. A arquiteta mandou mensagem numa quinta à noite. Pronto para visita quando puder. Fui no sábado de manhã. Peguei a estrada antes das 6h30, enquanto a casa ainda dormia. Abri o portão de Vinhedo com a minha chave. Entrei sozinha no silêncio da manhã. Andei por cada cômodo com a calma de quem está reconhecendo um lugar que já existia em outro formato dentro da cabeça. A luz da manhã entrava pela janela da cozinha e batia na bancada nova. O piso tinha o cheiro específico de material que acabou de ser assentado. A sala tinha o pé direito alto que eu havia pedido porque salas com teto baixo me dão a sensação de que o espaço está sendo contido.
Fui até o jardim lateral. Abri a porta de madeira nova. O canteiro elevado estava construído, com a terra já preparada. O banco de madeira estava no canto que eu havia indicado na planta, encostado na parede com a exposição de sol da tarde que eu havia calculado. E no chão, ao lado do banco, a arquiteta havia deixado uma samambaia num vaso de barro, com um bilhete de papel preso no caule com um barbante, para inaugurar bem. Fiquei olhando para a planta por um tempo que não sei medir. Depois sentei no banco, apoiei as mãos nos joelhos, olhei para o canteiro vazio que ainda ia receber o que eu decidisse plantar, para a luz que entrava pelo ângulo que eu havia escolhido, para o silêncio de uma manhã que não tinha o peso de nenhuma expectativa alheia. E então chorei. Não de tristeza. Do tipo de alívio que só chega quando você solta um peso que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido a diferença entre carregar e estar de pé. Voltei para Campinas naquela tarde. Jantamos normalmente. Minha sogra comentou que o supermercado havia mudado a posição dos produtos e que era impossível achar alguma coisa. Meu sogro perguntou se eu havia descansado. Disse que sim. 2 semanas depois, o caminhão chegou às 7 da manhã. Eu havia contratado uma empresa pequena, 2 profissionais que trabalhavam com rapidez e com a discrição de quem entende que algumas mudanças precisam ser feitas sem cerimônia. Tudo havia sido combinado por mensagem na semana anterior. Eles sabiam o que carregar, os móveis do quarto que eu havia comprado com dinheiro meu e que tinham nota fiscal no meu nome, os eletrodomésticos que eu havia adquirido ao longo dos anos, a estante com todos os meus livros técnicos, as caixas que já estavam organizadas dentro do guarda-roupa, a mesa compacta que havia ficado na área de serviço desde o dia em que foi removida do quarto, e a samambaia do banheiro, que havia sobrevivido em cima do armário com uma resiliência que eu havia acompanhado de perto. Meu marido havia saído cedo para uma vistoria de obra em Americana. Meu sogro, nas manhãs frias de setembro, não descia antes das 9. Minha sogra tinha grupo de caminhada às 7 e saía pontualmente às 6h50. 6 anos ensinam a rotina de uma família melhor do que ela mesma conhece. Enquanto os profissionais trabalhavam, fui até a gaveta da cozinha onde eu havia guardado, semanas antes, uma pasta fina com os comprovantes de todas as transferências mensais que havia feito ao longo de 6 anos. Cada mês, cada valor, tudo impresso e organizado por data. Coloquei a pasta dentro da mochila. Eram 8h40 quando ouvi a porta da rua. Minha sogra havia voltado antes do esperado. O grupo havia sido cancelado porque a professora de caminhada estava gripada. Ela entrou pela cozinha, viu as caixas no corredor, viu os profissionais passando com a estante, viu a suíte com a porta aberta e o interior vazio. Ficou parada na entrada da cozinha com a sacola da caminhada ainda no ombro e uma expressão que eu nunca havia visto naquele rosto. Não era raiva, era desorientação. Era o rosto de quem entra num ambiente que conhece de cor e encontra as coordenadas erradas. O que está acontecendo? Estou indo embora, eu disse. Simples, sem tremor na voz. Ela ficou me olhando. Depois olhou para os profissionais, que continuavam trabalhando com a eficiência de quem já viu essa cena em versões diferentes. Indo para onde? Meu filho sabe disso? Falarei com ele quando for o momento. Você não pode simplesmente sair assim. Isso é uma falta de consideração com essa casa. Respirei devagar. Havia algo que eu havia planejado dizer, não por raiva, por clareza, por encerramento. Pela necessidade de que algumas coisas precisam ser ditas em voz alta para que ambas as partes possam seguir adiante com a mesma informação. Preciso te contar uma coisa, disse com a voz que eu uso quando preciso que um paciente entenda algo importante que vai mudar a forma como ele vê a própria recuperação. Durante 6 anos, eu transferi todo mês um valor para meu marido a título de contribuição com as despesas dessa casa. Água, luz, gás, internet, mercado, todo mês, sem falhar uma vez. Tirei a pasta da mochila, abri, mostrei os comprovantes. Não forcei na mão dela. Apenas segurei aberto, como quem apresenta um prontuário. Você nunca soube porque meu marido nunca te contou, mas eu contribuí por 72 meses seguidos. Não fiz isso para receber agradecimento. Fiz porque era justo. Mas você tem o direito de saber, antes de eu sair, que você não estava me fazendo um favor nesses anos. A gente dividia um espaço de formas que você nunca conheceu completamente.
Silêncio. Os 2 profissionais passaram por nós carregando as últimas caixas. Minha sogra ficou parada com a sacola ainda no ombro, olhando para os comprovantes com uma expressão que eu levaria tempo para processar. Não era remorso ainda. Era talvez a primeira fissura numa certeza que havia sido construída tão sólida que nunca havia precisado ser testada. Não precisei de mais. Subi para dar a última olhada no quarto. Estava vazio. A cama havia ficado porque era da casa. A mesinha de canto que nunca foi minha. Na parede, uma área mais clara onde a estante havia ficado por 6 anos, um retângulo de tinta menos desbotada, o contorno exato do espaço que eu havia ocupado naquela casa e que agora estava de volta para ela. Desci com a mochila. Meu sogro estava na sala. Ele havia descido mais cedo do que o costume. Talvez o barulho dos móveis sendo movidos tivesse chegado até o quarto. Estava sentado no sofá com o controle remoto no colo que não havia ligado, olhando para a sala reorganizada com uma expressão serena que contrastava com o ambiente. Quando me viu passar com a mochila, levantou devagar. Não disse nada por alguns instantes. Depois me olhou com aqueles olhos tranquilos que eu havia aprendido a respeitar ao longo dos anos. Você encontrou um lugar bom? Respirei fundo. Encontrei, eu disse. Ele assentiu, devagar, como quem processa uma informação que já suspeitava de alguma forma, mas não havia verbalizado. Depois disse, baixo, com aquela voz que ele usava quando falava das plantas da horta, sem ornamento nenhum. Eu sei que aqui não foi fácil. Ela é como é, sempre foi. Eu aprendi a andar em volta disso de um jeito que às vezes me custa coisas que nem percebo mais que estou pagando. Fez uma pausa. Você fez certo em não aprender a mesma coisa. Olhei para ele. Nos olhos dele havia uma honestidade que me partiu de um jeito diferente de tudo que havia acontecido naquela manhã, porque ele não estava me absolvendo. Estava me dizendo uma verdade sobre si mesmo, que provavelmente nunca havia dito em voz alta para ninguém. O Senhor foi bom para mim, eu disse. Sempre foi. Ele estendeu a mão. Apertei com as 2 mãos. Naquele aperto havia mais do que cabia em qualquer palavra que eu tentasse construir. Saí, fechei o portão com cuidado. Entrei no carro. No banco de trás, a samambaia embrulhada num pano úmido. A mochila no banco do passageiro. Motor ligado. Meu marido ligou quando eu já estava na rodovia, seguindo o caminhão. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Renata, minha mãe me ligou. O que aconteceu? Cadê você? O que é esse caminhão? Estou indo para minha casa. Silêncio longo. Que casa? Você comprou um imóvel? Quando? Casa em Vinhedo. Térrea, jardim, espaço lateral independente. Assinei a escritura há algumas semanas. Paguei com dinheiro que guardei ao longo dos anos. Pausa. Eu podia ouvir a respiração dele mudando. Renata, a gente precisava ter conversado sobre isso. Uma decisão dessas não é individual, é do casal. Respirei pelo nariz devagar. Queria manter a clareza que havia me custado tanto tempo construir. Eu transferi dinheiro para as despesas da sua casa por 6 anos, todo mês, sem faltar. Você sabia? Sabia. Sua mãe sabia? Silêncio. Ela nunca soube porque você nunca contou. Para ela, eu era uma nora morando por favor na casa da sua família. Para mim, eu estava contribuindo com um espaço onde não tinha voz sobre nada, nem sobre onde colocar uma planta num corredor. Não é assim que funciona um casamento. Você não pode tomar uma decisão desse tamanho sozinha sem nem me avisar. Eu sugiro que você contrate um advogado para cuidar da parte legal do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. A rodovia estava livre. O caminhão seguia na frente com o ritmo constante de quem sabe aonde está indo. O sol de setembro entrava pela janela do lado direito com aquele ângulo específico da manhã avançando. Cheguei em Vinhedo às 10 da manhã. Os 2 profissionais descarregaram com cuidado e eficiência. Eu ia indicando cada cômodo com uma precisão que me surpreendeu a mim mesma, como se eu houvesse passado meses decorando aquela casa de cabeça, o que era exatamente o que havia feito. Quando foram embora, fui até o jardim lateral, abri a porta de madeira. Coloquei a samambaia do banheiro ao lado da que a arquiteta havia deixado, as 2 no mesmo nível de luz, com espaço para crescerem para os lados sem precisar de permissão. Sentei no banco de madeira.
Apoiei as mãos nos joelhos, olhei para o canteiro vazio por um tempo longo. Não havia ninguém atrás de mim calculando se eu estava ocupando espaço demais. Não havia opinião não solicitada esperando pela próxima coisa que eu fosse fazer. Havia só o vento de setembro e o silêncio tranquilo de um lugar que ainda estava aprendendo quem eu era. Depois entrei, fui até a cozinha, abri as caixas, guardei as panelas, coloquei os livros técnicos na estante nova. Sobre a bancada, encostei o caderno de receitas da minha avó numa posição que eu pudesse ver da mesa. Colei na geladeira, com um ímã de girassol que havia comprado semanas antes, uma frase que minha mãe repetia quando eu era pequena e achava que alguma coisa era difícil demais. Dificuldade não é sinal de erro. É sinal de que você está fazendo algo que importa. Fiquei olhando para a frase por um tempo. Depois, preparei o café. Nos meses seguintes, a vida foi tomando uma forma que tinha algo de inédito em cada detalhe pequeno. O espaço lateral foi alugado em menos de 3 semanas para uma psicóloga que atendia crianças e adolescentes e precisava de um consultório com entrada independente, acessível e silencioso. A renda cobria boa parte das minhas despesas mensais. Eu continuava exercendo a profissão que havia escolhido. Continuava crescendo, mas agora tudo o que eu construía tinha o meu nome em todos os lugares onde importava. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com ordem. Meu marido pediu para conversar pessoalmente uma vez. Encontramo-nos num café em Campinas, num lugar neutro que não tinha memória específica para nenhum dos dois. Ele veio com a expressão de quem havia passado semanas fazendo perguntas que não encontravam as respostas esperadas. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes, que havia conversado com a mãe, que havia sido uma conversa difícil e necessária, que queria tentar de novo, mas num lugar só nosso, sem mais ninguém. Ouvi até o fim. Depois disse: "Você tinha 6 anos para escolher diferente. Não precisava ser numa grande briga. Podia ter sido em cada momento pequeno em que você calculou o que diria para criar menos atrito antes de pensar no que era justo para mim. Não estou com raiva, mas não tenho mais disposição para esperar por uma versão de você que talvez apareça." Ele baixou a cabeça. Não discutiu. Não houve segunda conversa. Minha sogra me mandou uma mensagem algumas semanas depois, um texto longo que eu li até o fim com atenção. Ela escrevia que eu havia agido de forma precipitada, que havia destruído o que havíamos construído, que o jeito como saí foi falta de respeito com a casa e com a família, e que ela jamais havia me tratado de forma injusta, que só havia tentado manter as coisas organizadas do jeito que sempre funcionou. Reli a mensagem uma vez. Não respondi naquele dia. Não respondi nas semanas seguintes. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque algumas conversas precisam que a outra pessoa tenha feito um trabalho interno antes de começar, e aquela mensagem mostrava que esse trabalho não havia sido iniciado. Eu havia aprendido, a um custo que não consigo calcular completamente, que não era minha responsabilidade iniciar esse processo por ninguém. Meu sogro me mandou uma mensagem curta um mês depois. 4 linhas. Dizia que esperava que eu estivesse bem, que a horta estava dando tomates como nunca, e que ele havia plantado uma samambaia no jardim porque havia ficado com a impressão de que ficava bonita naquele canto. Fiquei olhando para essa última linha por um longo tempo. Respondi com o mesmo cuidado com que ele havia escrito. Não houve mais contato depois disso. E carrego esse silêncio com um respeito que não conseguiria explicar completamente, porque ele fez o que pôde dentro do espaço que havia aprendido a habitar. E às vezes o máximo que alguém consegue fazer é plantar uma samambaia no jardim depois que quem havia trazido a primeira já foi embora. O que ficou daquilo tudo não é mágoa. Mágoa exige que você continue olhando para trás com a expectativa de que algo poderia ter sido diferente. E eu aprendi que olhar para trás com mágoa é uma forma de ainda estar lá. O que ficou é uma compreensão que chegou tarde, mas chegou inteira. Fiquei 6 anos naquela casa por amor genuíno ao meu marido. Sim, mas fiquei também porque desde cedo a gente aprende que persistência é virtude, que boa esposa aguenta, que paciência é sinal de caráter forte. E existe uma linha muito fina entre a paciência que constrói e a paciência que apaga. Eu cruzei essa linha tão devagar que não percebi o momento exato da travessia.
Percebi quando olhei para o espelho numa tarde comum do 5º ano e não reconheci imediatamente a expressão no meu rosto. Não era tristeza, era ausência. Era o rosto de alguém que havia passado anos aprendendo a ocupar menos espaço do que tinha direito, com uma eficiência tão bem treinada que havia se tornado invisível até para mim mesma. Foi esse reflexo que me acordou, não minha sogra, não a samambaia jogada na garagem, não os 6 anos de opiniões sobre dobra de roupa e volume de voz. Foi perceber que havia aprendido a desaparecer em doses pequenas e que ninguém havia me pedido explicitamente para fazer isso. Eu havia aprendido sozinha, pelo método acumulado das consequências, e havia executado com uma competência que só reconheci quando parei para olhar de fora. Independência financeira não é acúmulo. Isso aprendi da maneira mais longa e mais cara que existe. É sobre ter uma escolha real quando a vida pede que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 6 anos naquela casa. Tinha estabilidade suficiente para isso. O que não tinha mais era disposição para usar essa estabilidade para sustentar uma estrutura onde eu não cabia do tamanho que eu sou. O dinheiro que guardei não me deu coragem, me deu opção. E quando você tem uma opção real, a coragem vem naturalmente, porque você não está mais agindo de um lugar de desespero, mas de um lugar de escolha. Hoje, quando chego do trabalho, entro pelo portão lateral que dá direto para o jardim. Criei esse hábito desde o primeiro dia, porque queria que o caminho de chegada passasse pela parte da casa que mais me pertence. Largo a mochila no banco do jardim. Troco de roupa, sento. As 2 samambaias estão onde sempre estiveram, desde o primeiro dia. Cresceram para os lados, como se nunca tivessem dúvida de que tinham espaço para isso. A que a arquiteta deixou de presente ficou maior. A que sobreviveu dentro do banheiro do quarto da outra casa ficou mais densa, com aquela qualidade específica das plantas que já passaram por privação e que crescem de forma diferente depois disso, mais internas, mais firme. Ontem, uma tarde de terça, depois de um dia longo de laudos e atendimento, cheguei com mais cansaço do que o habitual. Sentei no banco, apoiei as costas na parede, fiquei olhando para o canteiro que agora tem manjericão, alecrim e uma roseira que plantei no mês passado sem saber ainda se ia funcionar. A psicóloga do espaço lateral havia terminado os atendimentos mais cedo e passou a cabeça pela portinha do jardim para perguntar se eu queria dividir um chá. Disse que sim. Ficamos as 2 sentadas no jardim até o sol sumir completamente. Ela me contou sobre uma criança que havia dado um passo novo na terapia naquela tarde. Contei sobre o paciente que havia voltado a andar depois de 8 meses de reabilitação. O tipo de conversa que não precisa de contexto para fazer sentido, porque o que importa é a substância do que está sendo dito, não o histórico de quem diz. Quando ela foi embora, fiquei mais um tempo sozinha. A noite chegou com aquela lentidão específica de setembro. As samambaias ficaram escuras antes do canteiro, porque são mais altas e perdem a cor mais cedo. Não havia nenhum horário que eu estivesse descumprindo. Não havia nenhum olhar esperando por mim quando eu entrasse. Havia só a noite chegando no ritmo dela e eu no meu lugar, no meu jardim, no meu silêncio. Às vezes penso na samambaia jogada na garagem dentro de um saco plástico, naquele gesto tão automático, tão sem cerimônia, como quem remove um objeto que está ocupando um espaço que não é dele. Minha sogra nunca vai entender completamente o que aquele gesto significou. Não porque seja cruel, mas porque ela nunca precisou aprender o custo de ocupar espaço demais no espaço de quem não pode dizer não. Algumas pessoas só entendem geometria quando percebem a falta do que havia sido preenchido. As samambaias estão no jardim, na luz que eu escolhi, no ângulo que eu planejei, com espaço para crescerem para todos os lados, sem precisar de permissão de ninguém. Elas não precisaram de permissão para ficar.